Tá começando o podcast Vai Além, nosso encontro semanal de todas as terças-feiras às 8 horas da noite, né? E cada semana um bate-papo distinto, um bate-papo diferente, um bate-papo de aprendizado, um bate-papo descontraído. E hoje eu trago uma amiga que tem uma história bem legal. Ela é mentora de relacionamento, passou por uma situação bem delicada no seu casamento, por isso que ela tem autoridade para falar sobre relacionamento. Camila Moreno, batendo um papo com a gente aqui hoje, falando sobre relacionamento e comentando com a gente também aí sobre o que vem acontecendo com a cabeça de muitas pessoas com relação ao relacionamento. É muito fácil você trocar, você ficar, o que é mais fácil fazer? Mas em primeiro lugar eu quero saber a tua história e te dar as boas-vindas. Obrigado por estar com a gente aqui, viu, Camila? Eu que agradeço, Júlio, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho sobre o que eu vivi e o que eu sigo vivendo, né? Há algum tempo atrás, para ser mais precisa, 5 anos atrás, eu passei por um processo de divórcio, ou quase divórcio, e a partir dali eu ressignifiquei a minha história com Deus. E é dentro disso que a gente vai conversar com a Camila, o que ela aprendeu nessa separação, depois ela reconciliou com o marido e o que ela tem passado para as pessoas também. Mas antes de começar o nosso podcast, no bate-papo descontraído, eu tenho algo muito bom para falar para vocês, que é da farmácia de manipulação Pradel. Olha, a Pradel está no mercado desde 1977. Ninguém fica no mercado há tanto tempo se não tiver credibilidade. A farmácia de manipulação Pradel tem mais de 40 funcionários. E como é que funciona? Se você tem uma receita médica para um manipulado, você pega esse WhatsApp que está aí, ó, 11 98863 7547. Pega a sua receita, manda uma foto para esse WhatsApp, pede um orçamento. Eles têm preço bom, têm qualidade nos produtos e têm rapidez na entrega. Rapidamente, você aprovando o orçamento, você vai receber na sua casa em qualquer lugar do Brasil. A Pradel fica aqui em São Paulo, aqui na Grande São Paulo, entrega através de moto e para fora é Sedex também, para outros estados, outras cidades, mas eles têm um compromisso com qualidade, com preço baixo e com rapidez na entrega. Farmácia de manipulação Pradel, é lá do meu amigo Pedro. Pega a sua receita, tira uma foto e encaminha para esse WhatsApp. Eles vendem até 3 vezes para você e tem produtos de qualidade. Eu falo isso porque eu sou consumidora da Pradel. Eu faço os meus suplementos, os meus manipulados na Pradel. Inclusive eu faço até um de queda de cabelo, sabe, Camila? 11 988 63 7547. Anotou? 11 988 63 7547, farmácia de manipulação Pradel. Camila, essa história tua é recente, é de 5 anos atrás. Sim, 5 anos. Como é que foi esse turbilhão todo? Conta pra gente. Olha, na verdade, eu acho que relacionamento, ele precisa ser regado diariamente, né? E, ao longo do tempo, a gente vai se desconectando, a gente vai tendo um olhar diferente para o outro. E nós chegamos com 16 anos de casado e a gente decidiu que não queríamos mais. Exatamente. E aí nos separamos, seguimos as nossas vidas. Só que pouco tempo depois, eu digo bem pouco tempo depois, 2 meses depois, eu percebi que não era aquilo que Deus tinha para mim. Estava faltando algo? Então, Júlio, por isso que eu digo que o processo é muito espiritual. Porque fisicamente, humanamente falando, eu estava vivendo a minha escolha, a minha decisão de viver sozinha, né, dali para frente. Mas eu realmente tive uma experiência com Deus e essa experiência, ela me direcionou a buscar pelo meu casamento, né? E às vezes a gente pensa, tem muita gente que casa e não consegue se desligar do outro, né? Fica o tempo todo com aquela sensação de abandono, de sofrimento. De luto e que precisa ser vivido porque é real, né? Quando você... É a perda de alguém, pô. Não tem jeito. Só que quando a gente entende que é espiritual, você percebe que você precisa tratar em você algumas coisas, porque na verdade, quando a gente fala de Deus, por exemplo, e a Bíblia diz que Deus é um pai amoroso. Sim. E também diz que um bom pai faz o que com seus filhos?
O bom pai, ele repreende também os filhos. Exatamente. Então, muitas vezes, a gente decide... A Bíblia fala que Deus, ele repreende aqueles que ele ama. Exatamente. E aí, no meio do processo, eu entendi que eu estava errada. E que eu precisava voltar a caminhar com Deus. Esse foi o primeiro direcionamento que Deus me deu. Deixa eu tentar entender, você já era cristã, não? Já era cristã. Você era cristã, você estava casada há 16 anos com seu marido. Aí você, meio que, acho que a gente vai falar sobre isso também, entre aquela rotina do dia a dia, isso. Aí a escova molhada, a toalha molhada na cama, a tampa de não sei o quê, aquilo já começa a incomodar, e aí já vai ficando uma pedra realmente no sapato. Você fala, por que eu estou fazendo com essa pessoa aqui do meu lado? Exatamente. Porque a gente não está olhando para Deus, a gente está olhando para a família, a gente está olhando para nós, para o que é bom para mim, para o que eu quero, para o que me satisfaz. Seria isso, não? Exatamente isso. Né? E é por isso que muitos casamentos acabam. Porque o outro começa... Porque a gente cai na rotina, e aí o outro começa a criar hábitos que passam a te desagradar. Não é mais ou menos isso? Sim. E aí você olha para o outro e fala assim, não quero mais viver isso. Porque a gente sempre também acredita que você vai encontrar uma outra pessoa que preencha a sua expectativa, que preencha, né, o vazio que você tem, as frustrações que você tem, que você deposita no outro aquilo que é seu, não é do outro. Que vai preencher por quanto tempo? Pouco tempo. Por isso que muita gente... Vai trocando. Vai trocando. Porque enquanto está preenchendo, eu tô aqui. Quando, né, não tiver mais função aquilo ali, eu vou para outro. Mas, na verdade, o grande problema de tudo isso é porque a pessoa não olha para si. Não adianta, se eu não olhar para mim, né? Eu conheci um pastor que ele ministrava a seguinte fala, né? Você não está num relacionamento para ser feliz. Você está num relacionamento para fazer o outro feliz. Mas nós somos o quê? Extremamente egoístas. Então a gente não consegue pensar. E é lindo a teoria. A prática é mais difícil. Porque, partindo desse pressuposto, e eu vou aprender contigo nesse podcast hoje, e o nosso bate-papo é muito sincero aqui, e a minha vida, ela é muito aberta. Eu já fui casado, já. Eu já me separei algumas vezes, para falar a verdade. Então, eu não tenho autoridade para falar sobre um bom casamento, mas eu tenho autoridade para aprender a como ser um bom marido. Isso porque a gente, quando tem o coração ensinável, a gente quer aprender a fazer alguém feliz. E eu já tinha ouvido essa história, sabe, Camila, de você casa não para ser feliz, para fazer alguém feliz. E um dia eu estava meditando sobre isso de madrugada. Se eu casar para fazer alguém feliz, então a felicidade daquela pessoa vai ser o ponto motriz para eu estar feliz. Exatamente. Então, quando ela estiver feliz, eu tô feliz. Seria mais ou menos isso? Mas assim, isso é a teoria. Mas é difícil você chegar nesse... Claro que é difícil, porque nós somos egoístas. Ou não é isso? Sim, sim. Agora, qual que é o grande X da questão para a vida de uma pessoa que caminha com Jesus? É colocar ele no centro da nossa vida. Sim. Na verdade, a minha felicidade, e é aí que está o grande X da questão, ela não pode estar relacionada ao outro, condicionada ao outro. Você não pode depositar a tua felicidade nas costas de alguém, não. Pô. Senão você vai sugar aquela pessoa até o extremo, até um dia que ela não poder te dar mais nada, você fala, agora você acabou, agora eu quero o outro. Vem, próximo, next. Exatamente. Por isso que a gente precisa. Hoje, Júlio, eu trabalho, mentorio um número maior de mulheres, mas eu também atendo homens, né, que estão em busca de uma restauração de casamento. Esse é o carro-chefe aí. Mas para. Eu quero saber de você primeiro. Aí a gente vai partir para a mentoria. Porque a minha intenção aqui foi trazer você para falar de como você resgatou e dessa mentoria que você faz, que isso é um trabalho fundamental. E eu faço questão de falar isso com a Camila aqui, porque infelizmente, eu digo infelizmente, a família ela é a instituição mais atacada nos dias de hoje. Sabe, a família ela está sendo totalmente desmoralizada. Acabou essa história de pai, mãe, filho, papapá. Porque se você... Eu não quero colocar a culpa nos meus pais, porque eu escolhi tudo que eu fiz na minha vida. Mas quando você tem uma família mais centrada, a probabilidade desse filho... ele
ele se dá melhor na vida no futuro, é muito mais fácil. Não que a gente tenha que colocar nas costas do nosso pai também aquilo que nós somos ou deixamos de fazer, mas a probabilidade de uma família centrada, criar filhos centrados, ela é muito maior para o futuro. Mas me fala de você separou, Camila, e aí? Sim, nós nos separamos. E aí, pouco tempo depois, 2 meses depois da nossa separação, eu entendi um direcionamento de Deus que eu deveria buscar pelo meu casamento. E foi a escolha mais difícil que eu fiz. Ele entendeu também? Não, claro que não. Aí que eu quero ver. Não, eu entendi sozinha. Deus falou comigo. Porque todo o processo que você vive, Júlio, com Deus, ele é seu, não é do outro. Amém. A salvação também é individual? Então não adianta você querer jogar a culpa no outro. Ah, mas o outro fez isso comigo. Ah, mas o outro tá lá vivendo feliz e contente. Mas o outro tá na bagunça e eu tô aqui todo destruído. Porque é isso que acontece. Porque você precisa viver o teu processo inteiro, né? E foi isso que eu fiz. Eu mergulhei num processo com Deus. Tanto que quando Deus me direcionou a buscar pelo meu casamento, minha primeira resposta para Deus foi não. Porque eu já estava cansada daquele casamento. Você não queria e Deus falou, mas é o que eu tenho para você. Exatamente, eu não queria. Eu entendi naquele ponto da minha vida que o divórcio era uma libertação para mim. E eu fui buscar essa libertação. Porque nós vínhamos de um casamento cheio de problemas. Né, nós somos 2 pessoas com personalidade forte. Criadas com famílias diferentes, com raízes diferentes e com personalidades fortes, que é muito difícil também isso aí. Sim. Então, lá em casa não tinha essa. A minha mulher manda. Alguns casamentos, alguns casais, eles conseguem deixar isso muito claro. Não, lá em casa ela manda e tá tudo bem. Tem maridos que, né? Ou então não, eu sou 100% submissa ao meu marido e o que ele fala é pro bem da nossa casa, então eu acato. Lá em casa a gente eram 2 galos de briga o tempo todo, querendo mandar, querendo direcionar, querendo fazer. Isso era um problema. Eram 2 corpos querendo ocupar o mesmo espaço, exatamente, o que é impossível. Exatamente. Então a gente chegou no ponto de que o divórcio era o melhor caminho para nós. Os 2, consenso? Os 2, um consenso. E jovens, né, Camila? Jovens, não jovens. Mais ou menos. E aí? E aí ele foi viver a vida dele, entrou num outro relacionamento, eu fui viver a minha vida, né? Sabe aquela história? Eu tava 16 anos casada. Eu casei jovem, eu tinha 23 anos quando eu casei. Então, eu não tinha vivido nada. Eu achei que eu queria viver outras experiências da minha vida, que eu queria sair, que eu queria curtir. Era esse o meu objetivo. Mas eu não consegui fazer isso, Júlio. Posso fazer um parênteses, Camila? Por favor. Galera, o que eu já saí muito à noite pra rua. Eu sou um cara muito mais centrado hoje, eu quase não saio mais. Mas o que eu já encontrei de mulher recém-separada pra noite, totalmente desesperada para curtir a vida, e isso dura 5, 6 meses, depois a pessoa entra numa depressão terrível, falando, o que eu tô fazendo aqui? Eu passei por isso uma vez. Eu me recordo da minha primeira separação. Eu estava numa festa, 5 horas da manhã, fui no banheiro fazer xixi, olhei para a galera que estava comigo, eu falei, meu Deus, isso não cabe mais na minha vida. É isso. Eu não tenho mais que estar aqui. Então essa alegria, ela é totalmente efêmera, ela é muito efêmera e doída. Porque aquele momento você tem até uma alegria realmente mesmo. Uau, pá, mas de repente aquilo vai batendo uma bad. Desespero, né? E aí você fala, cara, eu tô sendo usada por homens, eu tô sendo usado por mulheres, e assim que rola a parada. É exatamente isso. Porque quando você se separa, quando você toma essa decisão de separação, de divórcio, a primeira coisa que você quer fazer é mostrar pro mundo e pras pessoas que você fez a melhor escolha. Você tá viva, cara. Não, tô certa. Tô melhor do que eu estava antes. Só que isso é um engano muito grande. Porque não é fácil, aquilo que a gente já falou. É verdade. As pessoas, elas queimam etapas da vida. Não tem jeito. Uma separação, ela é dolorosa, ela é difícil. Não dá pra você maquiar. Eu sei bem disso. Não, você tem que viver o processo. E aí você quer mostrar pro outro e para todos os outros que você tá muito bem, obrigada, mas não é verdade. Então, quantas vezes eu me dispus a sair, a curtir uma noite. Nunca bebi, nunca fui de bebida. Aí eu tava lá, às vezes, aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, falava, o que eu tô fazendo aqui? Quero ir embora.
Não, mas eu vou ficar até o fim, porque eu vou ficar até o fim. Ou eu já fui viajar, por exemplo. Chegando lá na viagem, eu olhava pro lado, aí eu olhava as famílias. E eu falava, não, cadê a minha família? Não tá aqui. Que dor, né, Camila? Aham. Eu passei por isso. Muito difícil. E só que nós somos orgulhosos. Você fala, não, agora eu tô aqui e o outro precisa entender que eu tô feliz. Mas a gente não tá feliz, ninguém tá feliz. É muito doloroso um processo de separação, é muito difícil. Você sabe do que eu tô falando. Eu não sou santo não, mas no meu caso eu não pensava isso, não, sabe? Eu preciso, no meu caso, eu não estava bem em alguns termos de relação, mas eu não queria postar e mostrar para ninguém, para as pessoas que eu estava bem. Eu me preocupava veladamente em saber como a outra pessoa estava. Também. Eu não ia atrás de saber, mas eu falava, poxa, tomara que ela esteja bem. Tomara que essa pessoa não esteja sentindo a dor que eu estou sentindo. E só que felizmente eu aprendi muito com a minha separação. Elas foram todas bem resolvidas depois de um tempo, e isso me fez crescer cada vez mais. Mas Deus falou para você para voltar e não falou para ele. E ele já estava com outra pessoa. Já. E aí, Camila? E aí eu paguei um preço com Jesus. Né? Eu vivi um processo, uma experiência de fé. Mas aí, nesse processo, eu entendi quem eu era. Aí foi quando Jesus olhou para mim, eu olhei para ele e eu falei, não, eu mereço, eu vou obedecer, né? Porque a princípio eu disse para Deus, não. A primeira coisa, eu me lembro que quando eu ouvi claramente o Senhor falando para mim, e a minha experiência, Júlia, eu estava sentada na casa da minha mãe, contando, minha mãe é uma mulher de fé, de oração, muita oração. E a minha mãe buscando pela minha vida, e eu fui lá na casa dela de madrugada, cheguei lá tipo 6 horas da manhã, para contar para ela o que eu tinha vivido naquela noite. E eu cheguei lá. E aí minha mãe começou a contar a experiência de vida dela, e na minha frente tinha uma estante com uma foto nossa, minha, do Wagner e do meu filho. E foi muito nítido, Júlio, Deus falar pra mim assim, busca pela tua família. E eu lembro que eu levei um espanto assim e eu respondi pra Deus, não, isso não. Né? E aí quando eu saí daquela conversa com a minha mãe, eu falei pra Deus, Senhor, eu quero voltar pra igreja, eu quero, porque eu sou cristã, eu tenho avós, bisavós, né? Que você já tem uma linhagem. Exatamente, então eu cresci com meu bisavô, fazendo cultos em todos os aniversários da minha família. Todos os aniversários. Era hino do cantor cristão, todos os nossos... E olha que tem gente na minha família. Então eu cresci ouvindo a palavra. Só que naquele momento eu não estava vivendo aquilo. E eu disse para Deus, eu volto. Eu não quero mais nada que o mundo me oferece. Eu vou procurar uma igreja, eu vou me restabelecer com o Senhor. Mas eu não quero mais. Eu disse para Deus, não quero. Não quero mais viver aquilo. Não quero mais viver daquele jeito. E Deus, ele, de uma maneira... Porque Deus, ele é incrível. E assim, a maneira como ele nos conduz é perfeita. E ele foi me conduzindo de uma forma que eu entendesse que eu não ia mais viver o mesmo. Que ele ia fazer nova todas as coisas. Que ele ia dar um novo tempo pro meu casamento. E foi o que Deus fez. Né? Mas, lógico, eu tive que aprender a caminhar com Deus primeiro. E as pessoas, elas vão ouvem uma história de restauração, ouvem uma história de casamento que foi reconstruído e elas pensam o quê? É muito bonito, né? A teoria disso. Eu quero viver isso. Aham. Agora, pagar o preço para você ter isso de volta, a oração, o joelho no chão. Aí... Eu vivi tudo isso, Júlio, na pandemia. Né? Então, tudo estava fechado. Então, eu vivi um tempo com Deus quase que integral ali de busca mesmo, de oração o tempo todo, de leitura o tempo todo. O Senhor, ele ia ministrando no meu coração o tempo inteiro. E eu consegui, né, eu tive ali um despertar para entender o que era Deus me direcionando. Porque tem gente que me procura hoje, porque as pessoas acham que eu vou na prateleira e lá na prateleira as pessoas lidam assim com Deus. Então lá na prateleira de Deus tem o que eu preciso. Então eu vou lá, compro, pego e levo embora. Mas não é assim. Você precisa ter uma vida
real com Deus. Até porque isso também é você buscar as mãos de Deus e não a face dele, né? Você buscar o que ele pode te oferecer e não o que ele representa para você. E é tão incrível. E eu digo para as pessoas assim, é natural você se achegar a Deus quando você precisa de algo. Aconteceu comigo isso. Natural. Comigo foi assim, eu cheguei a Deus porque eu estava numa depressão profunda e falei, cara, eu estava recém-separado de um casamento de um tempo, há 15, 20 anos atrás, eu falei, cara, eu fui buscar Deus porque eu estava no fundo do poço. Isso, é natural. Só que depois eu descobri que ele era muito mais que aquilo que ele podia oferecer. É isso que Deus faz na nossa vida. Né? Você se achega a ele por uma determinada questão. Necessidade. Então, às vezes é trabalho, às vezes é saúde, né? o emocional, não importa. Agora, quando você chega de verdade diante, na presença dele, que você conhece ele face a face, aí você fala, uou, desse lugar eu não quero mais sair. Quem já pisou nos Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver. Exatamente. É sobre isso, né? E é incrível essa descoberta com Deus. Você fala com uma cara tão, com os olhos brilhando. É muito bonito isso, Camila. Porque viver com Deus é muito bonito. Eu não sei o que eu posso viver daqui pra frente. Ninguém sabe. Mas eu sei que com Deus, eu não deixo de viver nunca mais. E aí você pagou esse preço de tá tudo fechado, você teve quase que... Na época da pandemia a gente não tinha o que fazer, a gente ficava fechado em casa e alguns dias não podia nem sair de casa. E aí, como que Deus falou com o Wagner, que é o seu marido? Como chegou nisso daí? Eu comecei a orar, primeiro por mim, a buscar, né? E também pedir para que o Senhor o libertasse de tudo aquilo que o aprisionava. Porque eu entendi nesse meu processo, a Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade faz o quê com a gente? João 8,32, a verdade vos libertará. Ela nos liberta. Então eu entendi que eu precisava buscar por mim, e era isso que eu estava fazendo. Eu estava vivendo experiências incríveis com Deus, que assim... há 5 anos atrás, eu tinha 38 anos, 37 anos, mais ou menos. 38 anos. E eu nunca tinha vivido aquelas experiências com Deus. E eu passei a viver experiências que eu falei assim, ele precisa viver o que eu estou vivendo. E aí eu passei a pedir também pela vida dele. Senhor, toca no coração dele. Quebranta o coração dele. Só que eu não foquei nele. Eu foquei em mim. Na minha vida com Deus. Na sua experiência com Deus. E ele foi sendo tocado. Porque a Bíblia também diz, Júlio, que a oração da esposa, ela santifica o marido. Sim. E eu me apropriei disso. Eu sabia que mesmo ele estando fora de casa, mesmo ele estando num outro relacionamento, era a minha oração que ia manter ele de pé. E eu me mantive orando pela vida dele. E aí a gente não vai entrar nesse quesito agora, mas fala sobre a oração, que a Bíblia fala lá em Tiago que muito vale a oração de um justo em seus efeitos. É isso. Porque, eu tô na busca. Então, para aquelas pessoas que estão sempre buscando, que me procuram porque querem buscar, que me procuram porque estão sofrendo. Se você não entender quem é Deus na sua vida, esquece. E não entender também quem é você para Deus, que é o que a gente vai entrar também sobre identidade. Para você não viver em função do que as pessoas pensam a seu respeito, e um dia você acorda feliz porque falaram bem de você, no outro dia você acorda uma porcaria porque falaram mal de você. Quem não tem identidade vive desse jeito. Vive em função do que as pessoas pensam a respeito dela. E quando você está num processo de busca, você vai ser, as suas provas, elas serão para te fortalecer. Só que muitas vezes as pessoas, elas não conseguem ter esse olhar de que, espera, eu estou num processo e, vamos lá, eu vou prestar um vestibular, certo? É uma prova na minha vida. Claro, óbvio. Eu preciso me preparar para aquilo. Até para mudar de etapa. Você vai estar prestando algo para ir para uma outra etapa. Exatamente. E se eu não conseguir dar as respostas corretas naquela prova, eu não vou passar de etapa. Você vai repetir a prova, pode ser até em outro lugar com outros professores, mas a prova vai ser a mesma. Exatamente. Então, pode perceber, todo mundo que está num processo, seja o processo qual for, o meu foi de busca pela restauração do meu casamento, da minha família, enfim. Mas seja qual for o processo da tua vida, você vai viver provas, porque Deus quer saber o quanto você confia nele. É sobre confiança, sobre fé em Deus. E se você não conseguir dar as respostas corretas que Deus espera de você, você vai ficar o quê? Rodando no deserto. Eu acho até interessante, muito interessante o que a Camila está falando, e presta atenção.
A Bíblia fala que Deus ele não tenta ninguém. Nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Sim. Mas as provas, elas acontecem. Quando nós somos provados e aprovados, nós mudamos de fase. E aí vem uma outra prova. E assim vai ser a vida inteira para a gente ir se aperfeiçoando. Você não é tentado por Deus, mas a provação, a prova, ela muitas vezes ela vem de Deus para ver se ele pode confiar no nosso caráter, até para saber se ele pode derramar algo maior ainda nas nossas mãos, né, Camila? Com certeza, é exatamente isso, né? É só a gente pensar em Jó, né? Poxa, nem fala. Poxa vida, mas Deus só queria que Jó continuasse sendo um servo dele, confiando nele. E como que fala a Bíblia no final? Que Jó morreu farto, feliz em seus dias. Teve tudo em dobro. O que Deus faz conosco é exatamente isso. E aí, Camila, você estava orando pelo seu marido e aí o Wagner foi tocado pela sua oração e aí vocês restauraram o casamento. E aí ele decidiu voltar para casa, não só voltar para casa, ele decidiu viver um novo tempo com Deus. Nós decidimos isso, que a gente precisava alinhar primeiramente a nossa vida com Deus. Uhum. Porque a restauração de uma vida, ela só acontece com arrependimento e mudança de comportamento. Senão, você vive o mesmo do mesmo. Né? Muita gente busca que o outro volte de qualquer maneira. E aí que é sobre aquilo que a gente falou, de você entender quem você é em Deus. E o que Deus tem para você? Coisas boas. Porque a palavra de Deus diz que a vontade dele para nossa vida é o quê? Boa, perfeita e agradável. Ponto. Então, quando ele tem aquilo para nos entregar, é perfeito. E os planos dele são o quê? Maiores e melhores do que os nossos. Isaías 55. É isso que Deus faz com a gente o tempo inteiro. Só que a gente precisa crer nisso, se apropriar dessa verdade. Né? Então, assim, eu vivi um processo muito doloroso com Deus. Eu vivi um processo de humilhação, sim, porque Deus quer quebrar o nosso orgulho, Deus quer quebrar a nossa vontade, para que realmente nós... eu diminua e ele cresça em mim. Só que isso só acontece, só vai acontecer na nossa vida quando você entende o que Deus tem para você. E uma das minhas orações era: Senhor, eu não quero viver o mesmo do mesmo. Eu não quero voltar para aquele casamento. Eu não quero. Porque tem muita gente que volta e separa de novo, né? Exatamente. Não teve a renovação da mente? Não. E agora, Camila, vamos... eu não sei como que é o seu dia a dia com o seu marido, mas você volta e as pessoas falam, então agora é um mar de rosas. Não é um mar de rosas também, cara. É uma conquista diária, né? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu digo que assim, o deserto é um tempo de preparação. Então é lá no deserto que Deus vai te preparar para viver aquilo que Ele tem para você. Então é por isso que a gente precisa orar, é por isso que a gente precisa buscar, é por isso que a gente precisa jejuar, a gente precisa se revestir. Alguém vai para uma guerra de qualquer forma. Vamos pensar na guerra mesmo, humana. Alguém entra numa guerra de qualquer forma? Se for tomar pau de qualquer forma, não. Vai tomar cacete. Você pode ser anunciado uma guerra ali, você fala, não, eu vou. Aí você levanta com a roupa que você tá e vai pra guerra? Eu vou morrer. Claro que não. Então, o deserto é pra isso, é pra você se preparar. O deserto é o tempo pra você se revestir daquilo que vem do Senhor. E aí sim você tá pronto. Porque, como você disse aí no começo, a vida cristã, ela é uma eterna batalha espiritual. A gente sofre ataques o tempo inteiro. Sim. Então, se você não estiver com a armadura correta, você vai cair no primeiro ataque. Tanto que lá em Efésios 6:10, Paulo fala da armadura de Deus, cara, para você ter coração da justiça, o capacete da salvação. Exatamente. E papapá. Então, se você não tiver, se você não usar, o que as pessoas fazem? Vão buscar por restauração, tentam burlar ali o processo, queimar etapas do processo. Como seria queimar etapas do processo? Você consegue tipificar pra gente isso? É bom, eu acho que... Vamos lá, agora a gente vai entrar, Camila, no quesito das pessoas que procuram você para uma restauração do casamento. Por exemplo, vamos supor, cara, eu estou separado, eu quero voltar com a minha mulher, com a minha ex-mulher. Eu não sei como fazer, ela está com outra pessoa já, mas eu já quero que ela largue e já vem para mim já, e que me aceite como eu sou e nada vai mudar em mim. Não é assim. Como que é queimar etapas? Exatamente. O processo com Deus, o seu processo com Deus é um processo de entrega e de renúncia total.
Total. Por enquanto não tem nada a ver com a minha mulher. Então não é como tem. esse. Não, mas por enquanto eu tô separado, mas eu tenho que ver eu e Deus primeiro. Exatamente. Não é sobre o outro, é sobre você. Uhum. Então você precisa viver um tempo com Deus. Você precisa se aceitar e conhecer a sua identidade. O que Deus tem pra você, como Deus quer trabalhar na tua vida, o que precisa ser quebrantado. Porque muitas vezes, Júlio, dentro de um casamento, a gente só sabe apontar o defeito do outro. Porque o outro é imperfeito, mas você é o Muitas perfeito. vezes o caramba, a gente só sabe fazer isso, cara. É o tempo inteiro, porque você. É exatamente assim. Ó, você erra nisso, você faz aquilo, você deixa a toalha jogada, você... mas a gente não olha pra nós. O quanto nós também erramos. E nesse processo, você precisa olhar pra você. Tira o olho do outro. A primeira coisa que quando você está na presença de Deus é se humilhar na presença dele. Se humilhar ao ponto de falar, pai, eu não tenho nada que presta em mim. E a gente não tem mesmo. Então eu preciso que o Senhor me preencha novamente. Me preencha e não tem jeito. É uma aula isso, hein, Camila, quando eu sou tá preenchida pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, eu vou transbordar na vida do outro. Uhum. E muitas vezes o outro que precisa ser transbordado é aquele que você está buscando. Agora, se eu não transformar minha vida, como é que eu vou transbordar na vida do outro alguma Mas se você coisa? não tá cheio, você vai fazer o quê? Vai transbordar rancor e outras coisas. Rancor, que é disso que você vai estar cheio. Exatamente. Então não tem jeito, Júlio. O processo é seu, você precisa viver e você precisa olhar para si, entender o que você errou, aonde você errou. O casamento, ele não é 90% culpa de um e 10% culpa. Não é. Não adianta que não é. Você tem a sua parcela. Sabe, são duas pessoas. Então, por mais que você tenha dado o seu melhor, você tem uma parcela de culpa grande ali por algo que não está dando certo. Você sabe, Camila, que você me lembrou de algo. Pode colocar até no meio aqui, Rebeca, pra gente. Eu tenho uma célula em casa de quinta-feira. E há uns 6, 7 anos atrás, um cara da célula se separou porque ele havia traído a mulher e a mulher descobriu. E aí ele estava afastado da célula, ele voltou para a célula de novo, ligava todos os dias pedindo oração, porque eu quero voltar com a minha mulher, papapá. E eu volto a dizer, não tenho autoridade para falar sobre casamento, porque eu estou aprendendo sobre isso também. Mas eu sentia no coração, falava, velho, você não pode voltar com a sua mulher agora. Deus ele precisa tratar você. Não porque eu quero, e às vezes a gente quer tanto uma coisa, que você, pumba, tá aí. Então tá. Ele voltou com ela em 3 meses, ela voltou com ele. Sabe o que aconteceu? Ele traiu de novo. E ela traiu. Ele também com um cara casado, engravidou do cara casado, destruiu 3 famílias uma vez só. Por quê? Porque o cara não esperou o time dele ser restaurado com Deus para que quando ele voltasse com ela, ele soubesse levar aquele casamento. Então você está falando algo que é demasiado importante. Numa separação, a pessoa, o maior anseio dela quando ele gosta é resgatar aquela pessoa. Mas para que resgatar sendo que você não está inteiro para receber aquela pessoa, né? Sim. Então, primeiro você. E depois que você estiver mais fortalecido, aí você precisa buscar pelo outro. Porque o outro também precisa estar fortalecido. Porque quando vocês estão em concordância, os dois estão buscando, os dois estão decididos a mudar, os dois estão aceitando a vontade de Deus sobre a vida deles, aí fica mais fácil. Júlio, você tá lá num rio, numa canoa. Você e o teu cônjuge lá. Só um tá remando. Você vai chegar no outro lado do rio? Não, vai dar muito trabalho para chegar. Você chega. Mas você vai chegar lá cansado. Estressado, irritado com a outra pessoa e fala, poxa vida. Não pode me ajudar aqui? É mais difícil. Tem gente que veleja sozinho, que rema sozinho. Ele até chega no destino dele, mas de qual maneira ele está chegando lá? Então, o que eu tento passar para as pessoas é, não tente chegar do outro lado do rio de qualquer maneira. Não tente. Faça isso de uma maneira certa, com o outro te ajudando a remar. Porque se o outro te ajudar a remar, você vai chegar lá no teu destino final mais rápido, mais fácil, com um companheiro do teu lado e falar, nossa, foi muito parceiro comigo, né? Que legal. Olhando para o outro de uma outra forma,
né, com um olhar de admiração. Ah, que legal, olha, viu? E até pensando assim, olha como juntos nós somos melhores. Aí é uma carne só. Já mudou carne. todo o clima, entende? Então, é sobre isso. A jornada é desfrutada, né? Então, para você voltar pro barco, para você entrar no barco, tenha certeza de que o outro está vivendo o mesmo processo que você. Ele não precisa estar no mesmo nível ali, não é isso. Mas ele precisa estar com o mesmo objetivo que você. Você me deu um gancho para entrar em outro assunto agora, que eu ia fazer, que eu ia falar contigo. Você me deu, assim, você levantou a bola para eu bater. Camila, você é cristã, eu sou cristão também, mas vale a pena a gente pagar um preço alto para estar do lado de alguém que não nos quer, ou que só nos faz infeliz, ou que não luta por nada daquilo que a gente quer, só porque eu sou cristão? Vale a pena? É necessário isso? Eu tenho que viver isso? Bom, é bem delicado isso. É complexo, essa sua pergunta é extremamente complexa, mas né? é a pergunta de muita gente. Exatamente. Também. O que deu? Deus me direcionou a buscar por isso. Essa foi a direção que Deus deu a mim. Ele não disse para que eu desistisse, ele não disse para que eu pulasse fora do barco. Mas não, supondo a mulher apanha do cara todo dia, o cara chega bêbado em casa todo dia, desce o cacete na mulher, cara, bate nos filhos, cara, e essa mulher tem que suportar isso daí porque ela casou e é pro resto da vida? Não, né? Não. Mas é assim, eu acredito no poder da transformação do ser humano. Boa. Mas aí você teve um direcionamento. Exatamente. Lógico que assim, você vai ficar lá debaixo de um teto onde, né, correndo, colocando a sua vida em risco, a vida dos seus filhos em risco. Não vai. Você precisa sair dali. Óbvio. E às vezes é até necessário você sair para que dá um choque no negócio óbvio. Ali. Eu jamais vou levantar uma bandeira, casamento é pra vida inteira, fica ali, independente do que aconteça. Não é isso. E não é por causa disso que você é a favor do divórcio. Exatamente, também. Entendeu? São duas coisas diferentes. Com certeza, então, é assim, compreensível. Eu creio num Deus que é poderoso para transformar. Porque ele transformou a mim. Ele transformou eu. Por que ele não pode transformar o outro? Eu sou melhor? Não sou. Você é melhor do que alguém? Pode ser. Pelo contrário, eu sou o pior dos piores. Você entende? Então, porque eu acredito que você não é capaz de transformar ninguém. Não. Eu não sou capaz de transformar ninguém, mas o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de mudar vidas. Aliás, é nisso que a gente acredita. Você levantou a bola de novo para mim. Posso? Por favor. Então vamos lá. Tá namorando. Já tem sinais pesados de problemas com a pessoa do lado ali. Sabe, não, mas espera aí, quando o casar melhora, eu consigo transformar essa pessoa, quando o casar vai dar tudo certo. E aí, o que você acha disso? Você já ouviu aquele memezinho da internet? Assinado Satanás? É sobre isso. Isso não existe. Ninguém muda ninguém transforma ninguém. Namoros foram feitos para serem terminados. Então, se no namoro a pessoa dá sinais de ciúmes excessivo, violência, cai vícios. Fora, pelo amor de Deus. Eu recebo moças jovens numa situação dessa. Eu falo, o que você tá fazendo aí ainda? Pula fora. Não é isso que Deus tem pra nós. E às vezes a pessoa tá ali, ela vê, mas ela não quer enxergar. É aquilo da dependência emocional que nós projetamos no outro uma felicidade que não pertence ao outro, que pertence a nós mesmos com Deus. A presença de Deus precisa nos bastar para que a gente tenha uma vida feliz. Eu não preciso depender do outro para me fazer feliz. Não pode isso, não dá pra ser. Claro, todo mundo gosta de ter, né, alguém que te aquece ali à noite, um pezinho que esquenta. Todo mundo gosta disso. Mas vale a pena pagar o preço tão alto pra isso? Se é namoro, óbvio que não. Claro que não. Se é casamento, eu creio que o poder de quem ora, a tua oração é poderosa para o Espírito Santo transformar a vida daquela pessoa. Tem até um livro que chama O Poder da Mulher que Ora. Exatamente. O poder da mulher que ora. E olha, nada a ver com o que eu vou falar agora. A minha mãe orou 16 anos para que um dia eu tivesse um encontro, 16 ou 17 anos, para que um dia Jesus Cristo alcançasse meu coração. E de repente, bum, eu fui tomado. E como assim nada a ver? Tem tudo a ver. É o poder do Espírito Santo, o poder daquele que crê.
Tua mãe pagou... A minha mãe também pagou um preço por mim. Eu também sou resultado das orações da minha mãe. Vale a oração de um justo? Claro que vale. Agora, por que a oração da mãe vale e a oração da esposa, do marido não vale? Porque o amor da mãe é incondicional. E aí, quando a gente casa, não. Tem até a polêmica aí de que os meus pais continuam sendo mais importantes para mim do que o meu cônjuge, do que os meus filhos são mais importantes. Não! Esse mesmo amor sem medidas que uma mãe tem para com o filho, os cônjuges devem ter pela outra parte, de buscar pela vida deles. E até porque a gente entrando nesse quesito de família, até com relação a filhos também, tem mulher que coloca os filhos na frente do marido e tudo mais, e esquece que um dia esses filhos vão embora. Exatamente. E os filhos foram criados para irem embora mesmo, porque eles não dá para ficar em casa, velho. Não. Eles foram criados para ir para Sai conquista. da tua parentela e vai viver tua vida, não é assim? Ô Camila, e você tem muitas, você falou muitas mulheres e até homens que procuram você. Eu não quero nenhum caso específico, mas essas pessoas, elas chegam para você, assim, bem, uma situação bem triste mesmo, né? De, pô, o que eu vou fazer? Uma sensação de quem morreu alguém do lado, mas eu quero ter de volta, aquela sensação do luto, mas eu quero restaurar meu casamento. E creio eu que muitas das vezes mulheres que procuram você, ou até homens também, porque um lado do contrato encerrou, não foi os dois. O cara estava casado com a mulher e de repente esse cara começa a conquistar alguma coisa, ele bumba, mete o pé na bunda da mulher e vai atrás de uma novinha lá. Muito comum. Isso, acontece muito isso, né? E aí a mulher não queria a separação, ela não queria a destruição da família dela. Como que essa mulher chega até você, Camila? Destruída. Como eu cheguei. Porque eu também... eu entendo perfeitamente o processo, porque eu passei por ele. Autoridade, né? Eu fui nesse caminho. Né? Até há pouco tempo atrás eu brincava. Se você perguntar pra mim, por exemplo, como são as ruas do Japão, vou mudar... Eu não sei te dizer, eu nunca estive no Japão. Não sei como é que faz para eu chegar no Japão, como é que faz para eu chegar lá nos pontos turísticos do Japão. Não sei. Mas se você perguntar para mim como é que foi o meu processo, o meu caminho do deserto, eu sei te contar, porque você eu andei lá. Você viveu ele. Então, eu sei a dor que elas passam. Eu sei, é muito doloroso. É muito difícil você ser rejeitado por alguém que você ama. O abandono de alguém que você depositou, e aí que é o erro da grande maioria, que você depositou toda a tua fé, toda a tua expectativa, tudo que você tinha na vida dessa pessoa. Depositou a sua vida naquela pessoa. Tem mulheres que se casam jovens, que abrem mão do eu profissional para se tornarem mães e esposas. Aí, depois de 20 anos de casado, o cara... olha pra ela e fala, não te quero mais. Arrumei outra. Na maioria das vezes, mais jovem, né? Cara, deve ser uma sensação desesperadora. A dor dessa mulher é desesperadora. É uma dor imensurável. Você sabe que os pesquisadores, eles relatam que essa dor do abandono e do divórcio, ela só se equipara à dor da morte de um filho. Só. De um filho? De um filho. É a única dor. O restante não chega perto. Poxa, e eu vou dizer isso pra você. Pesquisa pra você ver. Essa dor do luto só se equipara à perda de um filho. Tamanho é devastador tudo isso. Então, ou você busca a ajuda espiritual da maneira como ela precisa ser, ou você se entrega. Ou então se entope de remédio e fica deitado na cama lá e com o quarto fechado, escuro, e não quer sair. Muita gente faz isso. E acaba entregando a própria vida. Isso. Eu já atendi mulheres. Camila, se você não me ajudar, eu vou me matar. Aí é a hora que você fala, pera, teu coração está no lugar errado. Eu sei que é difícil. Mas aí, qual a minha saga? Não é mostrar pra mulher que o casamento dela, que ela pode receber o marido dela de volta. Não é sobre isso. É que existe um amor maior. É que a presença de Deus basta e preenche todo o vazio que a gente sente. A Bíblia diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele.
as outras coisas, elas são acrescentadas a nós conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então é só isso que a gente precisa entender. Mas é uma dor terrível. Só que toda dor do luto, ela precisa de um tempo. Que é o que eu comecei a falar, e eu falo tanto. Eu nem sei se eu expliquei exatamente as etapas. Não, a gente entrou, mas a gente voltou a falar de você, depois a gente já vai falar disso de novo. Então, você tem um tempo certo, exato, ou não? Para cada um é um tempo diferente? Não, cada um é um tempo diferente. Se você fala, é 30 dias, é 90 dias... É um tempo... Só que você precisa entender o teu luto. E tem que saber que ele tem que terminar uma hora também, senão você vai ficar de eterno. Exatamente. Né? Você vai conviver, uma mãe que perde um filho, a vida inteira ela vai sentir falta daquele filho. Mas não tem um momento que precisa cessar um pouco dessa dor e ficar a lembrança, mas não a... Então, assim, tem o tempo, o processo, tem o tempo de... Eu vou falar em três etapas rápidas aqui. Pode falar. Que é o tempo da negação, que é aquele primeiro tempo que você não aceita de jeito nenhum que você está vivendo. Não é possível que ele me deixou, porque ele não presta. Olha o que eu fiz, eu me dediquei, eu entreguei a minha vida. Não, isso não é justo. E aí é 24 horas por dia esse pensamento? Só isso. Aí vem a segunda parte, que já é a parte da aceitação, que você entende o que você está vivendo. E aí quando você corre para Deus é muito mais fácil. Porque aí Deus vai trazendo, vai cicatrizando essa ferida do luto. Né? Vai mostrando para você que existem outras coisas além disso. Que aí é aquilo que eu fui e voltei várias vezes sobre a questão da identidade. Do quanto ele te ama, do quanto ele tem o melhor para você, do quanto ele quer te ver bem. Mas aí você precisa se entregar nisso. E a última fase, que é a fase do descansar, que é a fase de que eu tô tão bem com Deus, eu tô tão feliz com Deus, que aí você usa. Se ele fizer, que vier lucro. Ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então é negação, cicatrização... Que é a aceitação, né? E a entrega para Deus, né? O descansar em Deus. Descansar. Então eu preciso descansar nele. Descansa. Porque se você não descansar... Você não vai conseguir. Aí vem toda a ansiedade. Eu nunca tive ansiedade na minha vida, nunca. Eu sempre fui muito segura de mim, dos meus desejos, das minhas vontades. Você quer ser meu amigo, legal. Você não quer, que pena. Vai ser feliz. Eu sempre fui uma pessoa... Você não vive naquilo que as pessoas pensam a seu respeito. Não. Muito segura. Mas nesse período eu tive crises de ansiedade. Nunca tinha vivido isso na minha vida. De passar madrugada sem dormir, de acordar com o coração acelerado, disparado, falando, o que está acontecendo? Sem saber o que estava acontecendo. Nunca. E eu vivi esse processo para entender que eu também precisei disso para saber que eu não era autossuficiente, que eu achava que eu era. De que nada nem ninguém me abala. Muitas vezes entra também um sentimento de vitimismo nisso tudo, Camila, ou não? Ou é dor mesmo? Sim, então, na primeira fase do luto, da aceitação, que eu preciso entender o que eu estou vivendo... Não, da negação. A primeira é da negação. Da negação ali, até eu chegar na aceitação, é extremamente real a tua dor. Só que você não pode viver isso o tempo todo. Aí tem gente que vive isso o tempo inteiro. E aí entra o vitimismo e aí... Aí você não vai sair dali. Sabe por quê? Porque você é a única pessoa que pode se ajudar. Em qualquer fase, em qualquer etapa da sua vida, em qualquer problema que você tem, não transfira a tua responsabilidade para outra pessoa. Ninguém vai te... A pessoa pode até dizer que ela vai te ajudar. Mas é você por você mesmo. Ô Camila, e se a gente entrar mais a fundo nisso aí também, chega uma hora que você que está tendo um problema como esse, por exemplo... as pessoas elas vão consolando você até um certo tempo, depois fica chato. Fica chato. Aí lá vem aquele cara reclamar, lá vem aquela mulher falar da separação de novo. Porque por um tempo as pessoas vão até suportando essa dor sua, compactuando com isso, te consolando, mas em determinado momento fala, pô, cara, velho... Reage, vamos lá. Né? Às vezes, para as mulheres que eu faço acompanhamento, às vezes eu preciso dizer, vamos, reage, acorda, levanta. Vai para Deus, se olha no espelho, veja a tua importância, veja o quão bonita você é, o quão valorosa você é, acorda. Eu acho esse remédio que você falou agora fantástico.
Nada melhor para uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade, um espelho para ver o quanto ela é bonita, o quanto ela é especial para Deus e para ela se valorizar. Exatamente. Júlio, o meu processo foi um processo de dor, de humilhação, de sofrimento, onde eu ouvia quase que sempre: não te quero, vai seguir tua vida, você não é mulher pra mim, você nunca me fez feliz. Sério mesmo, Tudo Camila? isso eu ouvi. Mas você acha que eu deixava isso me abalar? Não. Porque eu sabia, eu já tinha. Identidade. Eu já sabia quem eu era em Deus. E eu falava, isso que ele tá falando não é verdade. Não, e você tinha uma palavra também, né? O que te confortava também, o que te traz traz muita segurança, né? Por isso que você Deus precisa está no conhecer. negócio. Peraí, Deus está no negócio. Já não é a força do meu braço. Não. Deus está na parada. É Deus. E aí você precisa conhecer quem é Deus. Porque se você não conhecer verdadeiramente quem é Deus, qualquer coisinha vai te dar uma rasteira. Então, diante de o cenário de alguém que está no deserto não é um cenário bonito. O deserto é uma savana verde, cheio de frutos e flores. De forma alguma. Não é. De forma alguma. É sequidão, é sol, é árido, é seco, você não sabe para onde ir. Te leva ao extremo, né? Porque ele é ou calor demais ou frio demais à noite, não é isso? E se a gente for para Mateus 4, eu acho que eu até citei aqui em algum podcast já, Jesus Cristo no ápice do deserto, no ápice do 40º dia com fome, com sede, Satanás aparece para ele e a primeira pergunta que ele fala é: se tu és o Filho de Deus. Ele questiona a identidade de Jesus Cristo. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Vai lá. Você é filho de Deus mesmo? Você tem certeza? Você está 40 dias aqui, velho, sem comer, sem beber. Você é mesmo filho dele? É. E aí Jesus tendo ele, já fala, cara, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque ele tinha identidade, ele sabia que ele era filho de Deus. Então, assim, pensa, diante de uma negativa dessa, né, diante do homem que você tá ali buscando para reconstruir a tua vida, e o homem olha para você e fala: não te quero mais, eu achei alguém melhor do que você. Você tem 2 caminhos perigosos. Você tem 3 caminhos, mas 2 são muito perigosos. Que um é de olhar para o outro e falar assim: sou, então peraí, vou provar para você que eu não sou. Que aí é o que muita gente aí faz. Aí vai ferrou. lá e quer provar para o outro: não, eu não sou isso não, e vai para a vida, e vai para o mundo, e vai fazer um monte de cagada, e enfia outras pessoas no meio. Aí falta, né, o que a gente chama... Enfia outras pessoas no meio, Camila, falou bem. É o que a gente chama, né, de irresponsabilidade afetiva ali, né, porque a pessoa não tá preparada para um novo relacionamento, não quer um novo relacionamento, ela só quer mostrar pro outro que ela não é aquilo que o outro diz que ela é. É um caminho perigoso. É um trator de esteira, vai passando por cima de todo mundo também. Exatamente. E o outro caminho perigoso que é: ele não me ama, ele não me quer, eu sou feia, ninguém me ama. E se enfiar lá embaixo da coberta e não querer sair de lá nunca mais. Ô Camila, isso tudo que você fala aqui agora, cara, é muito fantástico. Isso veio por revelação para você? Como que foi? O próprio Deus. Lógico. A autoridade pelo que você viveu, mas tem mais, veio além disso para você. Você sabe que assim, é aquilo que eu falei. Seu propósito de vida, é esse? É meu propósito de vida, é esse. Eu venho de uma mãe forte, de uma avó forte, de mulheres extremamente fortes e baseadas na palavra de Deus. Né? Então, eu tenho um legado. Isso é uma vantagem que eu tinha. Porque, lógico, que eu ainda não tinha vivido diretamente essas experiências com Deus. Mas eu tinha experiências da minha mãe, da minha avó, que tinham vivido com Deus, que sabiam quem era Deus independente da circunstância. A minha mãe tinha um casamento destruído. Mas a minha mãe tinha outras qualidades com Deus, de louváveis, admiráveis. Entende? Então, eu entendo que eu já tinha uma base para aquilo. Então é mais fácil? Também não sei, mas eu sou uma pessoa ousada. Isso é meu. É uma característica minha. Então, raramente alguém vai me dizer: você não pode. E eu vou dizer: poxa vida, eu não posso. Por que eu não posso? Quem disse que eu não posso? Então, eu me desafio. E eu desafio o cenário em minha volta, muitas vezes, sobre: você não pode isso.
Eu me lembro que eu comecei a contar meu testemunho porque alguém disse isso pra mim. Porque alguém disse pra mim, depois que a gente estava lá juntando os caquinhos e tentando caminhar juntos com o que nos sobrou, mas com muita fé em Deus, alguém disse assim pra mim, eu não sei, porque eu acho que eu falei assim, não, a minha história ainda vai servir de força para outras pessoas. E aí essa pessoa olhou pra mim e falou assim, eu no seu lugar eu teria vergonha de contar isso pros outros. E aquilo, Júlio, dentro de mim foi virando assim, pera, por que vergonha? Vergonha porque eu decidi fazer aquilo que Deus me pede para fazer? Não tenho que ter vergonha disso. Eu tenho vivido sobrenatural com Deus. Camila, que lindo, realmente, cara, que bacana a gente poder ouvir você, a gente poder colocar no podcast isso para as pessoas e olha, se você que está acompanhando a gente, cara, passa esse podcast para alguém que esteja passando por um momento desse. A Camila, o Instagram dela vai estar linkado lá no YouTube também, e também vai estar no meu Instagram. Vale a pena. Camila, das pessoas que têm procurado você, tem obtido êxito nessa mentoria que você tem passado para elas, tem conseguido? Porque eu já vi, às vezes quando você abre caixinha de pergunta, cada pergunta que eu falo, meu Deus do céu, cara. E aí, e são perguntas do dia a dia, pergunta que às vezes a pessoa tem ali e para ela é muito importante aquilo. E as pessoas têm obtido êxito nesse lance de você fazer, cara, se entrega para Deus, é Ele quem vai fazer, Deus ele me usa como um instrumento, eu sou um instrumento na sua vida, estou sendo usada para você ser dirigida para Deus e ser direcionada por Deus, que é mais ou menos isso, não é? É isso, é exatamente isso, né? Lembra que nós falamos? Ninguém vai fazer por você, é você. Qual é o êxito? Quem são as pessoas que chegam lá? Aquelas pessoas que entendem que só vai chegar lá se Deus abrir o mar. Só que, mesmo Deus abrindo o mar e te fazendo andar por sobre as águas, que é um processo de fé, então você precisa caminhar por sobre as águas, você só vai conseguir fazer isso se você estiver 100% conectado com Deus. Porque senão o que acontece? O que aconteceu com o discípulo que caminhou sobre o mar? Afundou. Por quê? Pedro, porque ele tirou o foco de Jesus e olhou para as ondas, para o vento, olhou para os problemas da vida. Você entende? E aí ele não deu conta. Então, mas ainda assim foi resgatado, porque é normal. Mas o mais bonito dessa passagem, sabe o que é? É que a Bíblia fala que Jesus, ele esticou o braço e tirou Pedro das águas, não falou que ele foi até Pedro, né? Então Jesus, se você estiver passando por um momento de dificuldade, ele não vai até você porque ele está com você, ele só te puxa desse buraco. Exatamente. E você sabe que essa palavra foi uma palavra fundamental no meu processo, porque eu não caminhei por sobre as águas o tempo todo, tá chegando, não. Eu fui puxada várias vezes pelo Senhor. Eu afundava e ele, volta aqui. Me colocava lá de novo. Todas as vezes que eu olhei a minha circunstância, que eu olhei o meu cenário, que eu não olhei para Jesus, eu caí. Eu fui lá embaixo. Ainda bem que ele me resgatou. Então, quem consegue o êxito? Quem olha fixamente. Aquele que busca. Mas a gente está acabando já, né, Rebeca? Acho que está chegando no final já. 50 anos. Então a gente está encerrando o podcast, já estamos no finalzinho. Mas de tudo que eu estou ouvindo de você, Camila, e você não precisa de ninguém para agradar você, porque você sabe quem você é em Deus, mas eu me recordo muito de Provérbios 31, da mulher sábia. E a mulher que tem sabedoria. E eu vou falar algo por mim, tá? Essas palavras que eu vou falar são minhas, tá? Então, se alguém tiver que cancelar, cancelem a mim. A mulher ela é muito mais sensível que o homem. A mulher ela é muito mais forte que o homem. A mulher tem muito mais poder sobre o homem do que o homem sobre a mulher. Porque quando o homem está arredado por uma mulher, ele se perde. A mulher não, ela consegue se controlar. Então, a mulher tem mais tato, mais carinho, mais zelo. Então, a mulher sábia, ela verdadeiramente ela edifica o lar. Mas não é fácil ser a mulher sábia, né? É uma busca diária, todos os dias, né? Porque não é tão... Provérbios 31 é incrível. A Bíblia é o nosso... É o manual. O nosso manual de vida, né?
Mas não é fácil, Júlio, você ser essa mulher sábia. Mas é necessário. Mas não é fácil não só ser a mulher sábia, como não é fácil pra gente muitas cristã, coisas, né? cara. Não é fácil. Sabe, a gente anda meio que na contramão do mundo e parece que o mundo fica torcendo para que a gente derrape ou deslize para que aponte o dedo. Exatamente. Eu sou um cara cheio de falhas, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou sanguíneo pra caramba, eu tenho a reatividade na veia, nas mãos, e eu sei de onde Deus me tirou. Aliás, eu estou lançando um livro em breve, que é minha história de vida, chama Da Morte à Vida, uma jornada de fé e superação, onde eu conto ali muitas das coisas, que eu cheguei morto no hospital, tantas coisas que aconteceram comigo. Mas a gente busca, né, Camila? Sim. A gente tem tentado fazer o melhor para as pessoas, tem tentado fazer o melhor primeiro para nós e para as pessoas, que a Bíblia fala: ama teu próximo como a ti mesmo. A Deus sobre todas as coisas é teu próximo como a ti mesmo. E eu vou te falar uma coisa, Camila, do fundo do coração, cara, eu fiquei, assim, admirado com esse bate-papo nosso. A gente conversou uma outra época, eu não sei como estava a minha cabeça, eu sei que agora eu recebi as suas palavras de uma forma muito diferente. Por isso que é bacana a gente fazer sempre uma reciclagem. Sim. Acho que talvez eu esteja num novo momento de vida também, aprendi demais com tudo que você passou e desejo que Deus abençoe imensamente esse chamado seu, cara. Amém. Que você seja ousado, que você seja ousada e ousada na vida de muitas mulheres e de homens também. Sim. Que precisam de autoridade em Deus, não autoritarismo, sim autoridade, porque o homem ele conduz a casa não na base do autoritarismo, sim na base do amor e da autoridade. Não, eu tento buscar o que é melhor para todos nós. Exatamente. Obrigado, cara. Você quer deixar uma mensagem? Você já falou tudo de bonito, já, mas pode deixar. Acho que é isso, assim. Muito obrigada. Não dá para parar em nós aquilo que Deus faz na nossa vida. Não dá. Né? A gente precisa, mesmo na contramão do mundo, a gente precisa testemunhar do que Deus faz por nós. Né? Eu não poderia guardar para mim como eu ouvi lá atrás. Mesmo que não seja a história mais bonita que eu tenho para contar. Porque não é mesmo. Mas é a história que eu tenho para contar. Então, eu preciso repassar, eu preciso falar para as pessoas que Deus é poderoso para agir, independente do cenário, independente da circunstância. Você só precisa segurar na mão dele. Deus ele faz em você e depois através de você. É isso. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá aí, Camila Moreno, nosso bate-papo muito bacana, bem edificante. A gente vai ter alguns materiais disso aí no YouTube também, no Instagram. E eu te convido para o próximo. Tá? Na próxima terça-feira a gente tem mais um bate-papo legal também com mais um convidado. Esse é o nosso Vai Além. A Camila contou a história dela. O que eu acho bonito, ela superou esse divórcio e ela foi além. E é o que Deus espera da gente. Não é só passar por cima do obstáculo. É você passar por cima, é você transpor. E depois, o que você faz com isso? É o que ela tem feito. Ela tem passado isso para milhares de pessoas. Camila Moreno esteve com a gente aí, tá? E eu vejo você no próximo. Até lá, fique com Deus. Tchau, Brasil.